Olá, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Natasha Florencio e aqui nesse canal você encontra sobre mentalidade, treinos, marketing, empreendedorismo. Eu monto e falo algumas coisas aqui no canal sobre esse mundo que eu vivencio, do empreender, da minha rotina de vida, e de repente pode inspirar você aí também a mudar de estilo de vida, ou mesmo se inspirar em alguma coisa que faça, com certeza, alguma diferença na sua vida. É o que eu quero aqui inspirar, como eu me inspirei em muitas empreendedoras que estavam muito à frente de mim anos atrás, e hoje tenho essa missão de inspirar mais pessoas também por aqui. Então, hoje eu vim falar sobre não peguei texto nenhum, na verdade, vai ser um vídeo assim que estava aqui no meu coração para falar. Estou em ciclo de maratona, como eu já falei para vocês aqui. Hoje é dia 9 de junho de 2026. Estou em ciclo de maratona, na verdade, faltando apenas menos de 10 dias da minha primeira maratona. E domingo, agora eu fiz o meu treino de 33 quilômetros. Sim, foi a minha primeira vez que eu cheguei a 33. O ano passado eu tinha feito 30, e esse ano fiz 33. É o pico do preparatório do ciclo de maratona. Mas não, eu até coloquei o vídeo aqui no meus shorts, assim, um pouco para vocês acompanharem como é que foi. Mas eu queria trazer algo mais, vamos dizer assim, o que eu refleti nesses 33 quilômetros? E não foi somente uma corrida. Eu fiquei, né, pensando no empreender, desse mundo muito difícil do empreender, e eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Que é engraçado que quando a gente põe um objetivo, né, de vida, um objetivo também de uma conquista de um projeto, uma coisa assim, a gente precisa passar por vários processos, e às vezes a gente está com uma pessoa que está nos orientando. No meu caso, eu tenho uma assessoria, eu tenho um treinador que já está comigo há muitos anos, então ele já me conhece. Às vezes você tenta sozinho, tem pessoas que não têm condições, ou mesmo uma pessoa ali para lidar, então faz da melhor maneira possível, né, se conhecendo, já com um autoconhecimento maior. Enfim, e outras estão com objetivos diferentes. E nesses desafios por exemplo, do 33 para mim, eu fiquei muito insegura, na verdade, quando ele tinha colocado esse desafio para mim que eu teria que passar. Obviamente, para mim chegar aos 42, eu teria que, ou de qualquer jeito, passar por essa quilometragem, até muito mais. Mas eu estava muito insegura, mas muito insegura. Mesmo fazendo os treinos, praticamente não furei os treinos, e entendendo do processo, hoje eu tenho muito mais maturidade, vamos dizer assim, de vida, de experiência, sabendo que nada pode ser perfeito, mas eu estava muito segura. E hoje, eu vendo, né, o dia a dia do empreender, estamos numa estabilidade bem, eu estou sentindo isso, e também com várias pessoas que eu tenho falado, essa, essa inconstância mesmo de insegurança, de desafios, porque é um ano difícil para muita gente, realmente, mas são processos que a gente vai passando. E quando eu percebi, né, quando eu fui fazer os 33, eu fiquei pensando, né, o que vai me fazer eu terminar esses 33, né, tirar esse perto no coração. E eu comecei a pensar, lembrar dos meus porquês. Eu comecei a lembrar daquela Natasha que acreditou que eu poderia passar por esse processo, aquela Natasha que foi lá, se inscreveu numa prova, aquela Natasha que tinha medo, se sentia vergonha, medo, não corria nem 100 metros, tinha muita dificuldade, aquela Natasha que olhava no espelho e não se sentia bem, aquela Natasha que é muito mais insegura. Vou dizer que eu ainda não sou tão segura assim, não, gente. Eu vou falar que eu não sou assim a pessoa mais segura do mundo. Tenho muitas coisas para lidar, e só que a maturidade do tempo me trouxe maneiras de eu me refletir. Tanto que eu estou aqui com vocês, né, fazendo esse vídeo. Não tenho, como eu falei para vocês, não estou com
Então, é praticamente uma reflexão aqui, compartilhando com vocês algo que estava aqui no meu coração. E eu fiquei pensando nos meus porquês. Então, no empreender, às vezes pode parecer muito difícil, tá na situação mais desafiadora possível que tenha, parecendo que não tem saída, ou mesmo você vai correndo os quilometragens, você vai se sentindo cada vez mais segura, passando por algumas situações. E, por exemplo, nesses 33, eu fui com a minha mãe. Minha mãe foi ali com meu, vamos dizer, meu alicerce, é, minha pessoa ali que estava assim me apoiando, então, no sentido assim, vai conseguir. Lembro que ela não estava literalmente falando comigo, mas ela estava ali, a presença dela. E quando a gente empreende, a gente tem que ter esses nossos porquês. A gente entender que a gente, independente da situação, a gente tem algumas pessoas ali do lado. E a gente tem que ficar refletindo. Se a gente pode acontecer, a gente somos humanos, somos pessoas assim, né, falhas, né, e a gente pode acontecer, situações, né, ocorrem no dia a dia. Mas a gente tem que pensar, né, do nosso porquê. Se a gente falha, quem perde com a gente? E se a gente vence, quem vence com a gente? Então, esses são os porquês muito importantes, porque às vezes parece que, mais difícil que seja, a gente tem que continuar. Pode ser que não seja perfeito, a gente tenha que mudar de um projeto para outro, a gente tem que procurar uma renda extra, a gente tem que fazer algo a mais para poder suprir o que a gente precisa. Estudar mais, procurar um idioma, mudar de carreira, buscar, né, um projeto novo, um negócio novo, vender coisas novas, enfim, né, possibilidades existem. A gente precisa correr atrás e entender que não é nada é o fim, exatamente. E mas foi correndo né, todo aquele os dias ali, minhas quilometragens, vamos dizer assim, eu as coisas foram acontecendo, e eu fui chegando no 21, meia maratona, e o que eu fiz? Eu comecei pensei, né, vou me filmar. E foi a maneira que eu encontrei de me auto-incentivar, além de estar com a minha mãe junto na bike. E a gente tem que procurar ferramentas ou coisas que a gente possa nos próprias e nos incentivar para a gente chegar cada vez mais longe. Isso a gente pode também fazer nos nossos negócios, né? Pequenas coisas, pequenas vitórias, pequenos agrados, pequenas conquistas, que vai chegar a gente no final. Gente, no quilômetro 30, que não deu para filmar, porque não tinha como me filmar. Eu tomei um capote, faltando 3 quilômetros para acabar. E até falei, meu, inimigo não vai me derrubar. E eu levei até um lado brincadeira da coisa, mas realmente eu comi um capote, mas foi por conta de falta de atenção minha, por muita confiança minha. E, e provavelmente se eu não tivesse estava me filmando, poderia não cair, e teria continuado. Mas foi até uma quebra, assim, para eu me ligar. Ó, acorda, levanta e bora, sabe? Bora, vamos terminar isso. Então, pode ser que realmente no nossa jornada aí de empreender, as coisas não podem ficar tão bem como a gente espera. A gente pode cair, mas o importante é a gente levantar. E aí o mais legal, por exemplo, eu estava com minha mãe e ela soube aquela pessoa de me levantar. Nath, tá tudo bem, se preocupar comigo, tá tudo bem. Foi aquele abraço e aquela mão para levantar. E a gente precisa disso, desse acalento e olhar para dentro. Então, a gente precisa desse apoio. E eu sei como empreender, às vezes, nos torna sozinhos, é um lugar muito difícil, assim, sozinho. Só que não é impossível. E é isso que eu queria passar por aqui, nesses 33. Sempre olhe o porquê. Sempre olhe, quando você se sentir do mais difícil que você tiver, você sentir mais desanimado, olha, de repente você olha para a sua conta, como eu olhei mesmo para a minha conta bancária, e pelo trabalho que eu tenho que fazer e a conta não está batendo, você entender os seus porquês. É uma linha, não é uma linha, a gente não vive num mundo linear, nós vivemos num mundo de sobe, desce, sobe, desce.
Só que a gente tem que estar pronto e ter maturidade suficiente para aguentar essas pancadas da vida. Porque a vida é assim. Não estou falando para a gente ser acomodado a isso, mas a gente entender como a gente pode segurar a onda e entender quem também está com a gente. E que se você desanimar, outras pessoas também estão ali desanimando com você. Então, meus 33 quilômetros, que foram concluídos, graças a Deus, com muito sucesso, no independente que não foi o melhor pace do mundo, mas dentro do que era esperado da minha programação de treino, e eu agradeço muito, porque o ano passado eu terminei os 30 quilômetros, eu terminei assim, acabada, e nesses 33 quilômetros, até 3 quilômetros atrás, eu terminei até que bem. Tô falando não exatamente, meu Deus, né? Para parecer que eu corri e não aconteceu nada. Não, cansada. Só que não acabada como o ano passado. Então, é tudo um processo de amadurecimento, um processo. E é isso. Então, eu vim aqui falar com vocês. Pense no porquê de vocês. A vida não é tão maravilhosa assim, no sentido de ser linear, mas ela é muito boa no sentido de você entender que ela tem as suas particularidades e nem sempre vai ser um mundo, né, perfeito. Então, espero que esse tenha te incentivado. Me torçam por mim, que daqui 2 semanas estarei na minha primeira maratona, e se der certo eu coloco um videozinho também, um pouquinho. Eu quero aproveitar minha primeira maratona e não ficar me filmando sempre, igual eu fiz no 33, mas se eu der muita vontade, eu pelo menos filmar um pouquinho, assim, essa vitória vai ser uma grande vitória, uma realização de um sonho. Eu sei que muitas pessoas estão na expectativa também desse meu sonho, e meus porquês estão me apoiando, meus porquês, meus porquês também estão ali comigo, para curtir essa vitória junto comigo. E é isso. Espero que gostem, bota um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.